E para você, Meio-Dia em Revista está no ar, uma segunda-feira cheia de saúde e bem-estar para nós. E sempre mentalizando para atrair as boas vibrações e aproveitar bem a semana. Saúde do bolso também é importante, né? Principalmente no mês de dezembro, com a injeção do 13º salário. A destinação do benefício é o grande dilema. A gente fica entre pagar as dívidas, comprar presentes e poupar para as despesas do começo do ano, como material e matrícula de escola. O 13º vai injetar 1 bilhão e 87 milhões de reais na economia amazonense. O número é 8,2% maior que no ano passado. Confira na reportagem. Os dados são do DIEESE e não incluem a inflação. Só o dinheiro que vai circular no Amazonas, que representa 1,1% do Brasil inteiro, é 2,2% do total do Produto Interno Bruto do Estado. Ela é ligeiramente superior, em termos de Brasil, ao montante pago no ano passado, mas ela é incapaz de superar a inflação. Ela está em torno a 9 alguma coisa por cento, não tem aqui exatamente, vocês vão ter aí no release, mas eu acho que ela iguala um pouco a inflação. De qualquer forma, isso é um valor bastante considerável, Alguns setores vão receber menos que no ano passado, como é o caso dos empregados domésticos com carteira. Em 2014, o total de beneficiários era de 13.504. Neste ano, o número baixou para 11 mil. Isso quer dizer que o 13º dos domésticos representa neste ano 1,2% do total pago aos trabalhadores do Amazonas, número 0,2% menor que ano passado. A nova lei dos empregados domésticos e a crise na economia podem ser fatores que influenciaram nessa diminuição. Algumas famílias também que tiveram perda de emprego, perda de renda, pode ser também que dispensaram em algum momento durante esse ano as suas empregadas domésticas. A expectativa dos lojistas de Manaus para o comércio neste fim de ano, com a ajuda do 13º, não é muito promissora. De acordo com uma pesquisa do órgão, a maioria dos trabalhadores deve usar o 10º quitando dívidas. Quando acontece isso, é menos dinheiro que vai circular no próprio Natal. Então nós devemos ter um Natal ainda com problemas, porque nós poderíamos estar utilizando não para pagar a dívida se ela não tivesse alta, e sim para novas compras. Mas se a dúvida for o que comprar para presentear nesse Natal, uma exposição em um shopping da zona centro-sul da cidade oferece uma série de opções. Além disso, você ainda incentiva a produção artesanal da região. Enfeites natalinos, toalhas de mesas, bonecas de pano, almofadas, chaveiros e biojoias. Por aqui, as opções são variadas, os preços também. As peças custam de R$ 5 a R$ 100 e todo o material é o resultado do trabalho de uma cooperativa de artesãos amazonenses, que procuraram fazer um produto diferenciado para quem quer presentear nesse Natal. Aqui tem produto tanto para crianças, como tem fantoche. Tem os colares de sementes, que eu vou dar de presente, e tem o artigo de decoração, que é para casa. As biojoias com sementes da floresta são os maiores destaques. Elas chamam a atenção não apenas dos turistas, mas também do público em geral. O Bazar de Natal fica no subsolo do shopping Manaus Plaza, na Avenida Djalma Batista, até o dia 3 de janeiro. E daqui a pouco a conversa é sobre saúde e bem-estar do bebê. Muita coisa interessante para as mamães. Mas agora, para chamar o intervalo, nossa atração de hoje, Milena de Castro canta pra gente. Vamos lá. Para a música e essa melodia, tipo uma figura em uma fotografia, uma só forma de melancolia. Às vezes imaginava como seria se sua amada não amasse, faleceria. E como um êxtase outra vez cantaria.
aquela velha melodia. Um velho conta com sabedoria dos amores e dores que obteve na vida em uma espécie de plutocracia. Tudo que a mãe mais espera ao ter um bebê é que ele esteja sempre bem, com saúde e tranquilo, né? Mas desde que nasce já precisa ser afastado da mãe e a partir daí são várias situações que podem ser desde uma cólica até uma agitação constante e se tornar patológica. Como lidar com essas realidades? As alternativas vão aparecendo com a troca de experiências entre tentativas da própria medicina para melhorar a saúde do bebê. Esse é o nosso tema para conversar sobre esse tema Agora eu vou conversar com dois especialistas em crianças aí de formas diferentes. O Dr. Francisco Mussolini, que é pediatra especialista em neurologia infantil, e a Flávia Ximenes, que é jornalista e mãe aí de dois bebês. Um menino que está ali com o papai, né? E a Isabela, que quantos meses tem a Isabela? Isabela tem 2 meses. 2 meses? Oh, meu Deus! Sejam bem-vindos, a gente já vai conversar. Doutor Mussolini, como é que essas alterações que a gente pode ver já num bebezinho, né, de cólica, ou às vezes ela pode ter uma agitação, uma coisa, a gente não pode chamar de estresse ou já pode chamar de estresse? Bia, primeiro, prazer, muito obrigado pelo convite. Eu acho o seguinte, a mãe que tem um filho, se ela teve um planejamento, e todos nós temos que planejar nossa vida, e para ter um filho o planejamento é muito maior, se ela planejar essa gravidez, ela vem fazendo uma gravidez tranquila. E se ela faz uma gravidez tranquila, ela tem um ambiente familiar em paz. Se essa gravidez não foi planejada, as coisas podem mudar no meio do caminho. Então, engravidou, planejou, fez o seu pré-natal, e a criança, ao nascer, qualquer mãe que planejou, ela já começa a estudar algumas coisas que vai acontecer com a sua criança. Se for a primeira vez, vai consultar uma amiga, inicialmente, vai discutir com a obstetra, com um médico que está fazendo o pré-natal. Enfim, quando a criança nasce, o estresse dela é para ver a cara da criancinha, do seu recém-nascido, se está tudo normal. Então, esse é o primeiro ponto e é fundamental que as pessoas façam isso. Às vezes uma parcela da população faz e a outra não faz. E a que não faz é a que mais eu gostaria que fizesse isso, que são as pessoas de um nível socioeconômico mais baixo, classe C, classe D, essas que haviam de fazer um planejamento e acabam não fazendo. Então, se a mãe está preparada para receber a criança, ela tem um caminho muito fácil a partir do nascimento da criança e ela vai saber lidar com alguns conflitos que aparecerem. Se ela não planejou, os conflitos que podem ser pequenos, como uma cólica que você tocou, esse conflito de uma cólica pode se transformar numa grande angústia para essa mãe e levá-la a procurar pronto-socorro de madrugada, até porque cólica tem horário para ter. Então ninguém vai acordar de madrugada com cólica. Cólica existe uma regra, e nós estamos aproveitando a jornalista que é mãe, existe uma regra dos 3. Só começa depois de 3 semanas, não passa de 3 meses, não dói mais do que 3 horas e começa às 3 da tarde. Então, se você cuidar disso daí, só depois de 3 semanas. Se tiver um filho com 1 semana e está chorando, isso não é cólica. Se tem um filho com 4 meses e está chorando, não é cólica. Então, 3 semanas, não passa de 3 meses, não dói mais do que 3 horas e começa depois das 3 horas da tarde.
É a regra dos 3. E deixa eu te perguntar, o senhor falou em relação aí a ter uma gestação tranquila, planejada, né? O bebê, ele realmente sente se a mãe está numa situação de estresse, está triste, está alegre? É verdade que o bebê sente isso? Sem dúvida que sente. Uma mãe imagina uma mãe grávida nos primeiros meses de gravidez, entrou numa discussão com um familiar ou com qualquer pessoa, ou não está bem de saúde, ela tem alterações do seu organismo, ela tem aumento da frequência cardíaca, ela tem aumento de pressão, ela tem aumento do hábito de se alimentar mais ou menos, e tudo isso vai afetar a criança, porque tudo que a mãe fizer chegará nessa criança lá no útero dela. Então ela tem que lembrar que o que cair no organismo dela passará pela criança. Então, o uso de bebida alcoólica vai passar pela criança, o uso de drogas ilícitas vai passar pela criança, a fome que ela está vai passar pela criança, o excesso de alimentação vai passar pela criança. Então, na verdade, a mãe tem que se cuidar dobrado quando ela está grávida, porque ela está cuidando dela e de alguém que precisa de todos os cuidados dela. A Flávia, ela é mãe, então, de 2, não é? Ele é o Arthur. O Arthur, ele tá com quantos anos? O Arthur tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, foi o primeiro. Foi o primeiro. Não é? E você já sentiu a diferença? Teve uma diferença aí do primeiro? Você conta pra gente a tua experiência. Primeiro que realmente, como falam, essa experiência ajuda muito a gente. Para entender as cólicas, como o doutor falou, para entender sobre o incômodo que o bebê está passando, para conseguir se preparar melhor, até psicologicamente, para tudo que virá. Porque às vezes a gente se cuida muito, mas esquece de trabalhar a nossa cabeça, e a nossa cabeça às vezes não está preparada para a chegada de um bebê que vai revolucionar a nossa vida, vai mudar tudo, mudar as nossas horas, tudo na nossa vida. E aí a Isabela já veio num momento que trouxe muito mais facilidade. A Isabela foi tudo planejado? Arthur foi planejado, o Arthur, Isabela não. E aí a experiência, oh meu Deus, a experiência do Arthur ajudou? Ajudou, sem dúvida. Com o Arthur eu tive depressão pós-parto também, foi bem complicado. Eu demorei a identificar, perceber e procurar ajuda também, o que piorou um pouco as coisas. Com a Isabela eu já tentei trabalhar mais isso, me preparar mais a minha cabeça para o que viria. E aí isso tornou tudo muito mais fácil. Com ela, assim, ele teve muita cólica, ele teve muito esse desconforto, esse incômodo. Já ela já não tem mais nada, assim, mais nada. E aí você percebe que às vezes a gente culpa a cólica. Acontecem situações, não, é cólica. E às vezes não é, e com ele assim, ele tá com cólica, ele tá sofrendo, por isso que ele tá chorando, então vamos aguentar. Ela não, a gente já soube administrar tudo bem melhor. Foi tudo bem mais fácil, muito mais fácil. Olha só, diante de toda essa situação que a gente vê, né, de experiências com as mães, e eu acho que a medicina também, ela vem buscando, de repente, aí saídas e soluções para caminhar junto, não é, doutor? Então, choro, cólica, estresse, a terapia é um bom caminho para quem quer se livrar desses incômodos. Mas os bebês recém-nascidos que têm os mesmos sintomas, como faz para acabar com isso, hein? Imagina que a técnica feita no balde de ofurô consegue relaxar os bebês imediatamente. Acompanhe só na reportagem. Mas quem não se sente maravilhado com esses pequenos? Todos estão se preparando para o banho de balde de ofurô, uma técnica que tem feito muitas mamães mais felizes. Mas quem sai ganhando mesmo são os bebês. Quando você faz esse contato com a água morna e ele volta à posição uterina, que ele flete os membros inferiores e faz a flexão dos membros superiores na posição intraútero, ele relembra toda a posição uterina. Então ele volta à posição uterina, ele volta toda aquele útero materno, aquele aconchego. Então ele relaxa. A técnica é passada para as mamães também e consiste em envolver a criança como se fosse um charutinho e mergulhar até o pescoço. Ela se mantém sentada e é movimentada de uma forma como se estivesse sendo abraçada pelo cordão umbilical novamente. O balde de ofurô tem o formato do útero materno e uma fibra que mantém a temperatura da água, retendo o calor por uma média de 15 minutos. Assim que entram em contato com a água, a sensação é de um ambiente aquecido e protegido, como o que costumavam ficar. E o efeito é imediato. Nada de cólica,
nada de estresse. Nós já fazemos essa prática já desde 2011 dentro da UTI, nos bebês que já estão estáveis no método canguru. E recentemente iniciamos essa prática, como nós podemos fazer hoje, no alojamento conjunto. Então, bebês a termo, né, estáveis, logo após o nascimento já é indicado. E tem até aquelas que não querem mais sair do banho, olha só, até chorou. Vamos acompanhar o primeiro banho de ofurô do Carlinhos, que nasceu de 6 meses. Sofreu algumas complicações, mas passa bem. A fisioterapeuta Lisiane está mostrando pela primeira vez para a mãe como é feito o banho. A criança não pode ficar em pé dentro do balde, ela tem que estar na posição tipo de cópula. E também, na verdade, o banho pode ser feito uma vez só por dia, ou quando há necessidade. Tipo, a criança está muito estressada, está chorosa demais, podemos sim fazer o banho de ofurô. Para a equipe médica, é uma emoção registrar esses momentos todos os dias. Não existem palavras, porque para uma mãe dessa, que cada dia é um dia a mais na condição da vida dela de superação de uma vida, né? Os medos da morte que são iminentes, a condição de entender que agora o filho dela realmente vai para casa com ela. Então isso não tem palavras para mensurar. A mãe também registrou tudo e não conteve a emoção. Como foi a primeira vez, eu realmente me emocionei. E ainda só de lembrar, é muito bom, porque ele passou por muitas pedrinhas no caminho dele. Coisa linda, né? A Milena, que está aqui com a gente, doutora, ela também é mãe de um menino, né? E você estava me falando que usou a técnica da Chantala também, seria uma terapia, não é? Exato. Aí dentro dessas terapias. Exato. Na realidade, a Chantala ela é uma massagem que é caracterizada no Oriente, onde você acalma a criança desde o momento, sendo que a Chantala, para mim, começou no antes, né? No período da gravidez, a gente fazia massagem na minha barriga, cantava para ele poder se acalmar e ele dormia. Ele só dormia depois que cantávamos para ele. E a Chantala, para ele dormir, quando tinha essas benditas cólicas, que para a gente que é mãe é uma dor de cabeça muito grande, a gente fazia a Chantala na barriguinha nele, no movimento correto, e aí ele ficava mais calmo, descansado, e hoje ele está com 10 anos, o meu bebê tem só 10 anos, e aí hoje eu percebo que ele é uma criança mais calma, mais pacata e muito mais amorosa. Não foi uma gravidez planejada, para mim foi o maior susto quando eu soube que eu estava grávida, eu já estava com quase 3 meses, né, que eu não tinha nenhum tipo de sintoma da gravidez, e ele é prematuro, então tinha toda aquela coisa da mamãe canguru que eu fiz também com ele, e ele, por ser prematuro, a gente tinha toda aquela preocupação a mais. Será que ele vai ser bem de saúde? E hoje é um meninão aí que super inteligente, canta conosco na banda de Bubuia. De Bubuia. Na banda de Bubuia. Doutor, então a gente vê aí que, por exemplo, a Milena foi, né, pelo instinto, foi descobrindo. Essas técnicas, elas estão indo muito além, não é, daquele instinto maternal, não é? A ciência também tem trabalhado e a gente vê resultados, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente fechar nosso bate-papo. Então, eu, em primeiro lugar, dizer a Milena que é uma bela cantora, né? E cuidou direitinho do prematuro dela, né? Né? E nosso jornalista mostrando claramente o que é experiência. Ela teve, no primeiro filho, coisas que ela se assustava e tem tranquilidade no segundo filho. O primeiro, se chorasse, ela tinha que levantar para balançar a criança. O segundo, ela estava dando entrevista e a criança começou a chorar, ela não levantou. Porque a criança não sabe se a mãe vai levantar ou não. Só que no primeiro ela achava que tinha que levantar. Se a avó tivesse que ir, tinha que levantar de novo, porque vó parece que travou. Vó faz errado a vida inteira. E vó adora isso, né? Ela acha que tem que balançar a criança. E a criança não sabe que tem que ser balançada. Ela sabe que tem que ter paz. Um ambiente calmo, tranquilo, o que a Milena falou, se vê uma massagem na barriga, quer dizer, acalma a mãe. Ao acalmar a mãe, você acaba acalmando a criança também, porque ela está vendo aquela calma da mãe. Então, são duas figuras que estão sendo acalmadas, e a primeira acalmada foi a mãe, depois que foi o filho lá no útero da mãe. Não foi o inverso, o filho se acalmou para depois da mãe se acalmar. Então, essas coisas que eu acho interessante.
Mas eu queria voltar uma coisinha, Bia, você vai me permitir? Claro. Nós estamos aqui com 2 exemplos de mulheres bem-sucedidas, uma música e uma jornalista. E as duas não planejaram. Imagine quando a gente vai isso para a outra população que existe, classe B, C, D, que não tem planejamento absolutamente nenhum. Acabei de vir da unidade de saúde que a mãe tinha 36 anos com 8 filhos. 8. 36, 8 filhos. Então você veja que é uma idade nova e a mulher tem 8 filhos. Então, mas voltando para cá, eu acho que qualquer coisa que nós fizermos para tranquilizar a criança é importante. Essa utilização da UTI que foi mostrada aqui, são técnicas que estão sendo utilizadas, algumas estudadas. Tem uma, inclusive, que pode entrar como uma exigência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o uso da rede dentro da incubadora. A criança dentro da rede, ela dorme melhor. Né? Então tem uma pediatra, eu acho, de São Paulo, que está fazendo esse trabalho e é fantástico. Você põe a criança dentro da rede, dentro da incubadora. Ela acaba tendo uma condição de dormir melhor. E a posição dentro da rede é melhor para a criança, principalmente os prematuros. Aí veio o canguru, que você viu ali também, que é fantástico. Enfim, eu acho que as coisas boas devem chegar. E eu sempre digo às mães, e vou aproveitar para dizer as duas aqui, que não existe nada que não esteja pronto. Não há necessidade de uma mãe triar um caminho novo para o filho dela. Basta que ela adapte a vida dela aos caminhos que já existem. Fica muito mais fácil. Então a mãe não tem que inventar uma moda, ela tem que dizer assim, qual é o melhor caminho para mim. Por exemplo, usar mucilon numa criança no primeiro ano de vida. Não pode usar. A própria lata do mucilon está dizendo, não use mucilon no primeiro ano de vida. Quer dizer, imagina, por que uma mãe vai usar? Mas a avó gosta. A avó gosta de massa, tem que dar massa para o menino. E o menino não precisa de massa. São coisas ele que precisa de uma alimentação adequada, precisa de leite materno. Aquela nenenzinha provavelmente está no leite materno. O primeiro não. O Arthur já teve problemas com leite materno. O primeiro teve problemas, para a segunda eu me então, preparei veja bem, melhor. Era a mesma mãe em situações diferentes. Uma sob estresse e preocupada e numa muito mais tranquila. Isso no primeiro não tinha leite, no segundo veio leite. Por que veio leite? Leite materno é a melhor coisa, né, doutor? Então, eu sou favorável que a mãe seja extremamente esclarecida e que não crie caminhos novos, crie caminhos que já estão triados e melhore esses caminhos. Aí ela vai ter uma vida em paz e vai criar uma vida em paz. O fato da Milena falar, voltando ao filho dela, que é um garoto calmo aos 10 anos, ser calmo, basta que você seja criado num ambiente calmo. Se você é criado num grupo de gritos, todo mundo briga, não tem hora para nada, cada um faz o que quer, essa criança não tem paz. É a ligação, mas se você cria um ambiente de paz, Pode. A criança entende. E paz é a melhor coisa do mundo para uma criança. Eu quero agradecer o assunto, a gente iria muito além, mas eu já deixo aqui o convite da próxima vez, vem com o teu filho para a gente fazer o Didi Bubuí aqui também, nesse bate-papo, doutor. Convite feito para uma próxima vez, a próxima temporada, a gente volta com esse assunto. Obrigada, Flávia, parabéns. Ela é uma fofa, linda, um gatinho, e a gente vai para o intervalo rapidinho, e quem canta pra gente é a Milena. O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir, nem seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bem lindas. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar, nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis um verso bem simples pra transformar o que eu digo em rimas fáceis, calafrios. Por um dedo faz um pacto comigo, num segundo teu.
E agora a gente está de volta com a Milena de Castro, que está fazendo aqui o som do meio-dia. Já participou da nossa conversa, tudo bom? Tudo ótimo. Hoje você veio fazendo aí um som de voz e violão, não é? Mas em paralelo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua carreira e também do de Bubuia, não é? Exatamente. São duas carreiras paralelas, né? São 20 anos de carreira musical e há 11 anos com a banda de Bubuia, que é um projeto infantil, de música para criança, música de qualidade para criança. Então, nesses 20 anos, a gente já passou por diversas modalidades, digamos assim, musicais. Eu vim do rock, comecei no rock na década de 90, compondo para o rock, e hoje eu trabalho com MPB e MPB para criança. Eu queria que você já deixasse também para quem quer contratar aí Milena de Castro e voz e violão, não é? Também tem banda e tudo, não? E o de Bubuia também, como é que faz para contratar? É só ligar para o 98437-6322, falar comigo, tanto para voz e violão. Tem o meu irmão que toca comigo, né? Hoje ele não pôde vir, mas eu estou fazendo o som. E também tem a banda de Bubuia, que é um trabalho tanto para adulto quanto para criança. A gente faz os dois trabalhos, é a mesma banda. Tocamos há 15 anos juntos, mais há 10 anos com trabalho infantil, indo agora para 11 anos no começo do ano. Eu já vou deixar aqui também o convite para você voltar e com seu bebê de 10 anos para a gente fazer de Bubuia. Vamos fazer com a banda completa e com todo o trabalho. É um trabalho muito bonito nosso e a gente trabalha com a percussão feita de brinquedos, né? Que é uma diferencial. Já vi, a gente já fez umas matérias. Eu me despeço do público e você canta pra gente, Canto tá bom? Sim, vamos lá. Meio-dia fica por aqui. O Repórter Amazonas hoje é mais cedo, às 17 horas. Não perca, eu volto amanhã com a Terça da Beleza. Tchau. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere. Tubidu, é o meio-dia em revista com você. Crescei lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés de um vencedor pra ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, diz que o amor atrai.